realmente filmado na China, não é? Pronto, como é que foi o processo deste filme, considerando esta distância, digamos assim, de quilómetros? Portanto, para mim foi, portanto, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Penso que já é a terceira vez que eu tenho aqui um filme que participei, mas só agora que tive a oportunidade pela primeira vez de me deslocar. E ainda me lembro da primeira vez que penso que me telefonaste em 2020 ou 2021, estava eu nos Açores e convidaste-me para vir apresentar o Rapaz e a Coruja, mas eu estava longe, portanto era impossível. Sim. Portanto, eu fui produtor, fui também editor, editei com o Lucas, fiz as misturas com outra pessoa e também fiz a correção de cor com o Lucas. Portanto, o Lucas esteve na China 2 vezes. Eu ainda estava a acabar o nosso filme anterior, um filme, não sei, já não me lembro se passou aqui, o Circus Movements. Sim, passámos. Acho que foi o ano passado, se não me engano. Ok. Então, eu estava a tentar acabar o filme em Portugal e ele tinha esta ideia e a oportunidade de ir à China e teve lá um mês. Encontramos também uma pessoa para o ajudar nas traduções e de certa forma arranjar estadia para ser mais fácil para ele. Ele diz-me que foi extremamente difícil filmar as pessoas do circos porque os chineses são pessoas muito fechadas. Portanto, eu acho que isso de certa forma também está no filme. Nós nunca verdadeiramente conhecemos as pessoas que o Lucas filmou, não é? Apenas há uma espécie de superfície um bocadinho fria, um bocadinho cinzenta do circos e da atmosfera e das pessoas também. Portanto, e para mim, eu fui acompanhando o processo de filmagem. Ele foi-me enviando alguns e-mails e fomos falando. Eu fui vendo algum material que ele me ia enviando. E só mais tarde é que começámos realmente a trabalhar juntos, porque começámos a editar, começámos a ver as imagens e tivemos que tomar a decisão de se queríamos apenas fazer uma curta ou uma longa. Porque para mim este sempre foi um projeto que era mais apelativo de tentar fazer uma longa. Mas uma longa deste filme, com pessoas que não se abrem facilmente, se calhar seria um projeto para 1 ano, 2 anos. Bem, e ele achou melhor tentarmos fazer uma curta, 10, 15, 20 minutos. E eu acho que fomos encontrar no filme também um bocadinho na montagem. Tentámos fazer que o espectador percebesse um dia naquela cidade, um dia na vida daquela cidade e daquele circo. E por acaso foi o último ano novo chinês antes da pandemia, portanto nunca mais houve aquilo daquela forma. Não sei se respondi muito bem. Sim. O que eu queria perceber é que com isso, sendo assim, o filme foi feito relativamente à distância ou chegaram a falar pessoalmente? Como é que foi essa questão? Sim, começámos a preparar o filme ainda durante o nosso filme anterior, que é o filme Circus Movements, que filmámos juntos na Etiópia, e fizemos cerca de 3 sessões de montagem em Portugal. Sessões quer dizer tipo 1 mês de cada vez, e fomos montando o filme ao longo de cerca de 2 anos, o filme anterior, e no final desse filme fomos falando sobre o novo projeto. Ele foi para a China filmar e depois, quando voltou para a Europa, o Lucas é austríaco, vivia na Alemanha na altura. Depois veio para Portugal e começámos a montar o filme e é que na realidade começámos a perceber como é que as coisas podiam funcionar. Nessa altura é que se dá um encontro de ideias. Queremos fazer que filme? Porque a partir do mesmo material de filmagem conseguimos montar muitos filmes diferentes, não é? Mas penso que aquele filme que é mais observacional, que não precisa de entrevistas para conhecermos a atmosfera daquele circo, foi o filme que ele filmou e é aquela realidade. Portanto, é a realidade que melhor conseguimos transpor depois para o documentário. Ok. Pronto, eu por acaso nem me lembrava que esse outro filme também tinha sido feito pelo Lucas, ou seja, há aqui em certa medida uma continuidade. Eu também percebi, porque ele era para estar por videochamada, só que disse que estava a trabalhar num teatro. Sim. Pronto, ou seja, apesar de tudo, embora este seja circo, ele também trabalhou no teatro, é uma arte próxima, não é? Parece que é aqui já uma coisa... Sim, ele cresceu dentro de um circo. Okay. Ele vivia numa escola, portanto o pai tomava conta de uma escola em que o edifício era tipo albergue para os alunos irem dormir, portanto, e a família dele tomava conta dessa espécie de albergue e que também fazia parte de um circo, portanto, ele cresceu nas artes circenses e é por isso que ele é palhaço, ele faz produção de circo, de teatro.
Portanto, ele cresceu naquela atmosfera e pronto, o trabalho dele de fotografia e de realização e de produção de circo e de teatro ainda hoje tem a ver com essa infância por onde ele passou, onde ele veio. Okay. Não sei se alguém do público quer fazer alguma questão. Pronto, tínhamos aqui mais público, infelizmente já foi embora, entretanto, a meio da sessão. Ok. Não sei se os que estão querem fazer alguma questão sobre este filme. Pronto, então passaria ao Cristóvão Ponte Barchas, da Alexandre e do Gonçalo. Eu queria perceber, em certa medida, como é que foi o processo deste filme, porque pronto, ele tem a questão da pandemia super presente, depois tem aqui a questão que me parece que foi feito em contexto de workshops no MDoc, não é? Ou seja, foi um filme que foi feito de maneira rápida ou já tinham tido a ideia, digamos, de dar mais tempo? Olá, o nosso filme teve de ser filmado em 10 dias. Filmado, ou seja, desde o momento em que tivemos a ideia até o momento em que tínhamos tudo filmado, 10 dias, porque foi feito mesmo neste contexto de residência artística, ou seja, tínhamos de filmar alguma coisa naquele local e sobre alguma história daquela região e pronto, foi um tema com que nos deparamos no local e que nos pareceu o mais importante de se filmar. Pronto, então foi mesmo uma coisa do momento, completamente simples, não é? Ok. Sim, depois foi mais tempo para montar. Tá bom. Nesse sentido, uma vez que foi um projeto tão repentino, entre aspas, se calhar não foi muito fácil encontrarem os protagonistas para o filme, ou foi simples? Nós já tínhamos mais ou menos a ideia de fazer algo sobre o contrabando e eles, a produção da residência artística onde nós fizemos o filme, forneceu-nos uma lista de algumas pessoas com histórias que poderíamos eventualmente abordar para filmar. E nessa lista penso que estava uma pessoa, estava a cabeleireira, que falava desta questão da pandemia. Nós inicialmente entrevistámos contrabandistas antigos, que acabaram por não ficar no filme, mas depois em cafés, em conversas, fomos conhecendo mais pessoas e fomos montando o elenco a partir daí. Ok. Vocês, uma vez que isso foi através do MDoc, tiveram algum financiamento para fazer o filme ou foi uma coisa muito... Não, pagavam-nos as locações dentro de Melgaço. Era tudo o que nos... É, um contexto formativo, é algo formativo, ou seja, quando se trata de uma residência artística, o que acontece é que nós temos todo o apoio do ponto de vista de tutoria, podem haver workshops, isso depende sempre de residência para residência, e ficamos num determinado espaço a viver durante uns dias com outras pessoas e temos todo o apoio para a produção que for necessário. Ok. Estas pessoas, entretanto, já devem ter visto o filme, não é? Eu não sei se ele foi mostrado lá, naquela zona, não é? Entre Espanha e Portugal, não é? Pronto, o que é que eles acharam propriamente disto? Uma vez que também é uma coisa muito específica de um tempo, não é? Não é uma coisa tão intemporal. O que é que eles disseram? Eles reagiram... A reação foi muito calorosa ao filme, porque como foi algo que as pessoas... Quando estava a acontecer, as pessoas se sentiram muito ignoradas e muito invisíveis. O filme colmatou isso de certa maneira e as pessoas reagiram muito calorosamente a isso. Okay. Não sei se mais alguém quer fazer alguma questão, algum comentário. Eu tenho, já agora, sim. 10 dias de residência artística, não é? Para filmar e para montar tudo, para fazer o filme todo? Era suposto já mostrarmos alguma coisa feita no fim desses 10 dias, mas nós não tínhamos nada. Foi tudo feito. Sim, a montagem foi depois. Ok, boa. Já ainda tivemos, sei lá, montámos o filme para aí num mês ou assim, tivemos mais tempo, mas acabamos por condensar a montagem no espaço de um mês. A filmagem foi em 2021? Sim. Sim, e mostramos em 2022. Exato. Bom, sendo assim, então queria só dizer uma curiosidade engraçada. Há bocadinho estava aqui na plateia um senhor que viu o nosso... que vimos no MDoc. Não sei, já não estou a ver, mas estava aqui um senhor. Sim, eu percebo quem é, porque é um senhor que costuma ir a vários festivais. E achámos muito engraçado já o termos visto na outra ponta do país e agora estamos a vê-lo aqui outra vez. Ele saiu, entretanto. Ok, sim, ele como é que se chama? É comum. Por acaso não sei o nome dele. Essa por acaso não.
Ahm, Pronto, então, sendo assim, passava eu ao da Cookbook, que o Pedro Chaves está ali online, não é? Pronto, o Cookbook já é um filme se calhar um bocadinho diferente em relação aos outros que passaram aqui na sessão. Ahm, para mim, eu queria falar aqui da questão da imigração em específico, pronto, porque o filme foi feito por um realizador português nos Estados Unidos, mas isto está relacionado com a imigração libanesa. Ou seja, depois existe algum lado biográfico, além desta questão, mas sei lá, coisas nas personagens ou assim que tenham a ver com esta questão da imigração portuguesa ou não? Então, conseguem-me ouvir? Ok, ok. Eu acho que percebi a maior parte da pergunta, porque o som ainda está um bocado, por causa que o microfone, acho que é um eco do microfone por aí. Mas percebi bem, a pergunta foi se tem a ver com a imigração portuguesa também. Não era tanto isso. É a questão, como isto tem. Está relacionado. Ups! Como isto está Oh, relacionado com a imigração libanesa, isto está mesmo com ecos Queres estranhos. falar connosco? Não sei. Isto. Tá? Tá? Ok. Não, era a questão, como isto está relacionado com a imigração libanesa, perceber se há algum lado biográfico que depois foi transposto para o filme. Só isso. Falei da imigração portuguesa porque é o caso do realizador, mais por aí. Não, o que eu posso dizer sobre essa parte é que, bom, a história não foi escrita pelo o John Alicata, que é ele mesmo de origem libanesa. E tecnicamente é um bocado uma história autobiográfica, porque o que se passou no filme passou-se realmente com ele na vida real. O pai dele teve um, um problema de coração, como no filme, exatamente, e eles são todos de origem libanesa. Mas o que se passa é que agora ele é dessa última geração e de libanês já tem muito pouco, porque como viveu toda a vida nos Estados Unidos, nasceu nos Estados Unidos, toda essa tradição tecnicamente desapareceu. E a única coisa que ainda ficou é às vezes na comida, que é por acaso uma forma mais clássica em que as tradições de família ficam. Ok. Certo. Essa questão do argumento também para mim é interessante. Porque de facto o realizador não é o argumentista do filme, mas como é que nesse aspecto foi trabalhado o argumento entre o argumentista e o realizador, uma vez que é uma história tão íntima, não é? No caso biográfico até do argumentista. Ok, como é que trabalhamos nisso? Então, tenho que passar uns passos atrás aí. O que se passa é que hum, o Estado de Nova Iorque tinha um concurso para fazer uma curta-metragem local. E eu já conhecia o John há um bocado de tempo e ele tinha-me contado dessa ideia, mas ele não pensava que a ideia era forte demasiado para poder fazer o filme. Eu convenci-o, falámos juntos e ajudei um bocado. Ele escreveu o cenário e eu ajudei a ponto ainda um bocado trabalhar nisso e adaptar o cenário para fazer uma visão concreta para um filme. E então cá está, ele escreveu a história, como era muito íntima e ele conhecia isso, essa parte bem. Eu acho que ele escreveu o cenário, acho que foi em 48 horas ou em 3 dias no máximo. E, e depois submetiu ao concurso e com grande sorte ganhámos o concurso e podemos fazer o filme. Agora tenho-te dizer que o cenário original foi um bocado diferente do que o cenário que filmámos. Por exemplo, no cenário, o fim do filme era diferente, mas quando estávamos a filmar, reparámos que muitas vezes isso passa, quando estamos a filmar uma curta-metragem ou um filme, repara-se que há cenas que finalmente trabalhariam filmadas, mas que encontramos de repente uma maneira ainda melhor de visualmente mostrar a história. Porque, por exemplo, no filme, no guião,
a parte final tinha ainda muito diálogo. Mas nós reparamos que, por exemplo, quando o pai e o filho se encontram no fim do filme, tecnicamente eles não precisam de falar. Não é preciso diálogo nenhum. Tudo é nos olhos e tudo é na emoção. Enfim, espero que passou isso, no mínimo que isso passou bem. Mas cá está, isso é a grande diferença entre o cenário e, por exemplo, o filme mesmo, quando produzimos. Acho que isso passou bastante bem, essa questão. Na questão dos atores, foi fácil encontrar os protagonistas ou foi um processo um bocadinho longo, uma vez que era, digamos, uma nacionalidade muito específica? Ok, então hum, a primeira complicação é que foi tudo actores SAG, hum, do Screen Actors Guild, que o que estão agora a fazer, os que pararam agora a trabalhar, com grande razão. Mas então, o que é que nós fizemos? Fizemos um grande casting, tínhamos também um casting director para ajudar a procurar as partes, porque não era bem fácil. Porque tínhamos partes mesmo de todas as nacionalidades, mas no final, tenho de dizer, foi uma questão de sorte. Tivemos muito sorte, porque eu acho que para cada role, cada papel, tivemos entre 10 e 20 audições, eh, e rapidamente encontramos os atores. E depois, só um ator foi complicado, que acho que demorou 2 meses a encontrar, mas os principais foram todos muito rápidos. E cá está. É uma questão de sorte. Não sei se mais alguém do público que também queria dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta específica deste filme. Não? Ok. Já agora adiantar que depois o Pedro Chaves estará presencialmente na repetição desta sessão em Alverca. E que o filme passa novamente. O filme não, a sessão toda, melhor dizendo, passa novamente no Teatro Estúdio Ildefonso Valério no dia 5 de outubro às 16. Pronto. Só por essa curiosidade podem eventualmente querer rever a sessão e estar com o realizador. Pronto, agradecer então a presença do Pedro aqui por Zoom e da Alexandra, do Gonçalo e do Mário aqui presenciais. Pronto, e ao público que veio assistir. Obrigada. Muito obrigado.